Neste painel será feita uma apresentação de produtos e serviços tecnológicos aplicados à agricultura e conta com a participação das empresas WiseCrop, Spinworks, Digidelta e Nostra Prius. A primeira intervenção será de Sandro Duval, cofundador e diretor de operações na WiseCrop. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Sandro. Eu estou aqui a vou apresentar aqui uma demonstração, no fundo, de tudo aquilo que tivemos a falar no dia de hoje, como é que isto se implementa tecnologias na agricultura. E, claro, não podia deixar de agradecer à organização, mas, acima de tudo, também a vocês, que estão a disponibilizar o vosso tempo em, de facto, falar sobre a implementação de tecnologia, coisa que nós, WiseCrop, já estamos, no fundo, aquilo que vos vou demonstrar, já tem 10 anos de trabalho, no fundo, e sendo uma empresa privada, o nosso salário depende de quantos produtores nós conseguimos convencer e, no fundo, capacitá-los na utilização das tecnologias. Por isso, ficamos felizes em que agora vemos um conjunto de entidades que realmente agora estão sensíveis a este tema e claramente percebe-se que as tecnologias nasceram para ficar e, sem dúvida alguma, eu vou-vos conseguir demonstrar aqui como é que isto se consegue usar na prática e como é que no final do dia, que é o que todos nós queremos, criamos impacto. Pronto. Mas antes disso, obviamente, eu tenho que partilhar convosco, porque é importante partilhar alguns dos obstáculos que nós sentimos. Não estão aqui todos, mas decidi aqui identificar aqui alguns que acredito que nem sempre é abordado. Portanto, claro, é fácil de falar de gestão de recursos, facilmente vem-nos à mente a gestão de água, a gestão de produtos, seja os fatores de produção, adubos, os fitossanitários. Mas nunca esquecer o tempo. O tempo é um dos fatores que todos nós, independentemente da realidade e da localização, é extremamente escasso. Pronto, isto são aqueles problemas em que os produtores, quem está a gerir a produção, sente todos os dias, todas as semanas, todos os meses e repete-se campanha a campanha. E cada campanha surge sempre surpresas, imprevistos. Pronto, isto é importante relembrar e é por isso que a tecnologia tem que vir solucionar isto. Portanto, gestão de recursos, gestão de inventário, é muito fácil perceberem a dificuldade que muitas das vezes no terreno, na prática, é difícil acompanhar as atualizações de preços, perceber a capacidade de resposta no campo, tendo capacidade de ter o produto, o recurso disponível. Lucros e perdas, e este é importante e não devemos ter problemas nenhuns em assumir que a maioria das explorações, mesmo não só os pequenos produtores, nem médios, mesmo as grandes casas agrícolas, têm dificuldades de medir qual é o custo de produção. Pronto. E isso é um desafio e um obstáculo que é sentido todos os dias. As regulamentações não é propriamente um problema, mas é um obstáculo que sabemos que cada vez mais as normas, a segurança alimentar vai apertar, e ainda bem, assim o exige, mas isto na prática traduz-se em complexidade, em custos e em organizações que muitas das vezes é difícil de implementar. Pronto, e isto acresce mais um desafio, mais um obstáculo. Riscos, nós temos aqui riscos numa ótica transversal, quer seja bióticos ou abióticos. Todos nós sabemos que a agricultura está sujeita às condições do clima, portanto, o aparecimento de riscos climáticos, quer das geadas, caudão, rajadas de vento, é uma realidade, como também riscos das pragas, doenças e por aí fora. Conexão com o campo e o escritório, é importante relembrar isso. Eu posso ser o melhor gestor e posso dominar as plantas, mas se eu tiver uma lacuna, se tiver uma dificuldade de comunicar com o meu escritório, gerir a contabilidade, o meu negócio, a minha produção não funciona ao ritmo que deve ser. E o mesmo acontece no sentido oposto. Eu posso ser o melhor gestor deste mundo, mas se não for capaz de interagir com o meu trabalhador, com o meu terreno, perceber e tomar decisões no tempo certo, torna-se um problema crítico. A gestão de mão de obra, é escusado referir isto, mas é importante dizer uma coisa.
Cada vez mais, e no tempo em que estamos, além de haver uma escassa acesso à mão de obra, cada vez mais os gestores estão preocupados em reter os trabalhadores nas suas explorações. E para isso a tecnologia pode ajudar a criar impacto. Portanto, a qualidade no dia-a-dia, a simplicidade nas tarefas, cria um impacto que ajuda aqui o problema da mão de obra. Dados excessivos, é curioso, pronto, não é propriamente vai começar a surgir, nós queremos partilhar isto porque nós sabemos que hoje facilmente, felizmente, temos acesso aos dados, à informação, mas muitas das vezes não conseguimos descobrir qual é a informação que precisamos, onde é que ela está, pronto, e vai ser um obstáculo a breve prazo. Como é que nós ajudamos a resolver? No fundo, temos uma plataforma totalmente desenvolvida por nós. A WiseCrop, no fundo, tem o ADN das engenharias, a engenharia eletrónica, informática e agronómica, todos juntos, desenvolvemos aquilo que nós chamamos de sistema operativo agrícola. Pronto. Fazendo aqui uma analogia muito simples, todos nós que estão aqui na sala, ou quem está em casa, usam o sistema operativo no telemóvel, Android ou iOS para quem usa iPhone, como também nos computadores, o Microsoft. E os sistemas operativos, no fundo, a função é mesmo esta, é tornar simples aquilo que por detrás é complexo. A integração de várias ferramentas em que permite o produtor no dia-a-dia conseguir ter acesso aos dados, à informação, aos indicadores, à tomada de decisão, em que utiliza várias ferramentas dentro de só uma interface em que permite uma gestão centralizada. E eu vou-vos mostrar exemplos práticos para isso. As aplicações que nós trabalhamos, no fundo, resume-se em dois pilares. A gestão técnica, aquele conhecimento agronómico que temos que dominar o campo, resume-se no clima, perceber qual é o impacto das alterações climáticas no desenvolvimento da minha cultura e daqui perceber a questão dos riscos, se tenho riscos altos, conseguir tomar decisões. Temos a parte da rega, como vocês sabem, cada vez mais é importante gerir o recurso da água e esta aplicação ajuda a tomada de decisão de quando regar, quanto regar e onde regar, de forma diferenciada. A fertilização, toda a gestão e ferramentas de gerir os nutrientes, por toda a minha exploração. Fitossanidade, depois é uma aplicação onde também disponibiliza modelos, algoritmos, modelos preventivos de doenças e pragas, em que alerta os utilizadores preventivamente se as condições do microclima da minha exploração está favorável para o aparecimento de uma determinada doença ou praga. E a partir daí é que se toma a decisão se é de fazer um tratamento ou se não é de fazer um tratamento. E além disso, ajuda, no fundo, toda esta gestão. Parte operacional, super importante, porque eu preciso, e cada vez mais, ter a rastreabilidade de tudo o que acontece no terreno. Portanto, desde observações, tratamentos, regas, controlos biológicos, colheitas, toda essa informação tem que ser rastreada de uma forma simples e prática. Que, obviamente, depois nós conseguimos, com o mesmo input, conseguir apresentar euros, os custos. Quero eu perceber que a minha exploração, eu estou a gastar mais em que operação, qual é a operação que está a ser mais eficiente ou menos eficiente, quanto é que eu gasto por cada parcela, a gestão de custos por trabalhadores, enfim. No fundo, ajudar a perceber de quanto é que me está a custar ao dia ou à semana de euros por quilos, euros por área, que é isso que ajuda os gestores a tomar decisões. A mão de obra, em vez de falar euros, falamos em horas. É fácil perceber que eu tenho cada vez mais a necessidade de saber qual das parcelas é que está a ser também mais eficiente, onde é que eu estou a gastar mais horas onde não devia, qual é a operação onde consome horas a mais, gestão de horas por trabalhadores, gestão de horas de máquinas, por aí fora. Por isso, concluindo, na verdade, o sistema operativo, o trabalho que nós fazemos e que muitas das vezes não é visto, é que nós somos um agregador de processos e de dados independentemente do formato e origem. Nós podemos ter dados de diversas formas. O próprio utilizador é uma fonte de dados em que podem ser dados em várias ferramentas. Dispositivos, satélites, eu vou-vos mostrar um pouco isto. Aqui, o que nós fazemos, uma analogia, é quase como uma BIMBI. Dê-nos os dados que nós fazemos
o bolo, no fundo. Por isso, outro ponto importante em que a plataforma também tem a capacidade de funcionar é aquilo que falámos ainda hoje durante o dia, o IoT, a integração de dispositivos, sejam dispositivos do solo, do clima, do fruto, maquinaria, programadores de rega. No fundo, isto na prática vem facilitar aquilo que é a automatização de dados. Muitas das vezes conseguimos ter os dados precisos, atempadamente e corretos. Pronto, eu vou-vos mostrar aqui como é que fazemos uma demonstração. Pronto, aqui, obviamente, a própria plataforma já está preparada para que qualquer produtor pode digitalizar a sua exploração e não precisa de investir em sensores, em equipamentos. Isto é uma questão que nos colocam muitas vezes. E aquilo que nós, há 5 anos atrás, eu confesso que gastava muitas das minhas energias a conseguir explicar qual era a proposta de valor de um sensor. Isto era algo que nós, há 5 a 6 anos atrás, as minhas energias eram focadas nisto. Como é que ganho dinheiro com um sensor? Porque é fácil de perceber. Comprar um trator é fácil. Consigo perceber qual é o impacto de sensores. Pronto. E isso foi um trabalho que foi duro. Felizmente, estamos numa era em que, graças a vocês e graças a um congresso como este, é muito fácil e posso-vos dizer que hoje isto já não perdemos tempo e nem energias com isto. Isto é basicamente, sim, agora é discutir qual é a melhor estratégia, qual é a melhor ferramentas, qual é a melhor solução, em que, com base na realidade, na estratégia ou objetivos de cada um, é mais fácil de implementar. Pronto. Portanto, eu partilho aqui algumas imagens de demonstração. A plataforma tem uma interface simples, em que, por exemplo, neste caso em concreto, do lado direito podem ver aqui indicadores de cores, em que apresentam os modelos, os algoritmos, em que se diz se tem risco alto, vermelho, médio, baixo ou nulo, verde. Portanto, eu consigo ver todos os dias, se for ao meu telemóvel ou se for ao meu computador, percebo se tenho riscos ou não, para, nos próximos 7 dias, então conseguir atuar preventivamente. Pronto, sejam, como está aqui referido, modelos de geadas, escaldão, rajadas de vento, pragas e doenças, isto depende agora da cultura. Isto é um dos pontos em que nós, como sistema operativo, queremos cada vez mais integrar modelos desenvolvidos por várias entidades, por várias regiões, e é isto que nós queremos ajudar no ecossistema. Pronto. E além disso, em baixo conseguimos ver o histórico, que também é algo brutal, e estávamos aqui a falar, a capacidade de nós percebermos o histórico, não é? Será que em 2020, nesta altura, havia risco na minha exploração? Com estas soluções eu consigo rapidamente, em 2 cliques, ver. Pronto. E aqui conseguimos ver as barras verdes, vermelho, laranja, em que é o histórico da ocorrência de riscos. Aqui um exemplo prático em que, na gestão da rega, pronto, em que nós apresentamos um gráfico, continuamente a informação que estamos a recolher em cada ponto estratégico em que instalamos, neste caso, uma sonda. Aqui tem uma imagem em que vocês podem ver, uma sonda é um equipamento que consegue medir a diferentes profundidades e depois, na plataforma, nós conseguimos ter acesso ao gráfico em que conseguimos ver, primeiro, as barras na vertical azul é a pluviosidade na minha exploração. E eu consigo perceber rapidamente os dias em que choveu e qual foi o impacto da umidade do solo e consigo ver qual foi o impacto. Então, tenho que regar? Foi suficiente? Muitas das vezes não é suficiente. Está dentro do meu objetivo? Ok. Neste caso em concreto, eu quero que a minha umidade esteja na zona verde. Este perfil de cores, mais uma vez, é customizado a cada exploração. Geralmente faz-se uma recolha de análises ao solo, em que nós definimos o limite em que o vermelho é onde a planta não tem capacidade de acesso à água, zona laranja é onde a planta já tem alguma dificuldade, estamos em stress, verde, a minha zona ótimo, depois do verde para o azul é onde excede a capacidade de campo. Portanto, a água que estou a aplicar é inútil. Portanto, eu também não quero regar a mais e nem a menos. Pronto. Isto é muito fácil de perceber qual é o impacto de regar 30 minutos, ou 1 hora, ou 15 minutos. Isto é o que eu facilmente consigo poupar diretamente recursos, quer de energia, se for o caso, água, tudo mais. Pronto. Isto é um exemplo muito prático.
Depois também, aqui, alguns de vocês estão familiarizados, temos os nossos típicos programadores de rega, em que nós conseguimos também embeber esses equipamentos integrados na plataforma e, obviamente, remotamente, como já é usual, ligar e desligar, ou posso ajustar o meu programa de rega, em vez de regar dia sim, dia não, se calhar vou regar agora todos os dias, ou só uma vez por semana, enfim, depende depois de toda esta análise e estratégia. Mas é de referir que nós, com o mesmo custo da infraestrutura, com os mesmos equipamentos, podemos ainda simplificar mais a vida dos gestores ou dos trabalhadores, que é, por exemplo, o caderno de campo, em que os produtores têm que reportar todos os meses ou uma vez por campanha qual foi a água que eu gastei. Nós conseguimos dizer isso com precisão. Pronto, é sem a necessidade de que os responsáveis de campo têm que inserir essa informação manualmente. Outro exemplo prático, nós através do telemóvel conseguimos ver as horas que gastei, conseguimos integrar relógios de ponto, quer físicos, quer digitais, em que nós sabemos que qual foi o tempo que eu gastei por cada operação em cada setor de rega. Pronto. Isto faz com que depois na prática eu possa apresentar aqueles indicadores. Em termos práticos, temos aqui uma fotografia da plataforma. Conseguem ver que do lado esquerdo tem as aplicações que vos descrevi há pouco. Depois a tela é composta por cartões, chamamos esses quadrados brancos, em que apresenta os indicadores que eu vos estive aqui a partilhar convosco, em que eu basicamente, basta só deslizar e consigo ter uma visão macro da minha exploração e consigo ver onde é que estão as necessidades e posso consultar cada detalhe. Super intuitivo, hoje em dia é muito fácil usar a tecnologia. Outro ponto importante é que a maior parte dos utilizadores não só são produtores, mas nós também precisamos de todo o ecossistema de utilizadores de tecnologia. Usamos muito, temos também prestadores de serviços, utilizadores, laboratórios, serviços de meteorologia, mapeamento aéreo, em que eles têm os próprios serviços integrados numa loja, na nossa plataforma, e a própria comunidade pode requisitar cada serviço, pode interagir diretamente com o técnico, em que o técnico pode gerir toda a sua comunidade dos produtores, enviando recomendações e com isso consegue ter acesso muito mais fácil aos produtores e consegue dar resposta muito mais célere. Por isso, isto traduz aqui no nosso ecossistema a nossa comunidade de utilizadores, todos os agricultores, técnicos, associações, prestadores de serviços, inclusive universidades, estão a utilizar a nossa plataforma, em que um dos nossos investimentos e uma das inovações que nós temos na plataforma é esta capacidade de colaboração dentro da mesma interface, em que já está contemplado todas as proteções de dados, a gestão de permissões, tudo isso é transparente e seguro. Não esquecer, isto é importante referir, todos nós sabemos, mas não deixamos de dizer isto, nós sabemos que 2/3 da população agrícola são pequenas explorações. A tecnologia está desenhada, está montada para que estes próprios produtores, pequena escala, tenham acesso à tecnologia. Tanto é que parte desta plataforma, parte destas funcionalidades já são gratuitas. Pronto. E isto é um passo para que possamos todos em conjunto implementar a adoção da tecnologia e não fiquem com a ideia que só as casas agrícolas é que utilizam a tecnologia. Não. Alguns resultados que quero partilhar convosco. Vocês estão aqui a ver a fotografia de, por exemplo, um sensor, chama-se um dendrómetro, em que conseguimos instalar no fruto e não tem atrito, basicamente nenhum, e nós conseguimos, por dia, perceber e acompanhar o crescimento do fruto e conseguem ver, por exemplo, no gráfico, na linha verde, em que o fruto cresce, mas também decresce. Ele encolhe durante o dia. Pronto. Utilizadores nossos, com a confiança e com a agilidade, conseguiram tomar decisões que eu vou partilhar resultados que vocês vão achar interessantes. Aqui conseguimos ver claramente a evolução do meu fruto, o calibre do meu fruto.
relacionado com a radiação, e eu consigo perceber a hora em que é previsto em que o fruto vai começar a encolher. Temos utilizadores que, a partir desta informação, o objetivo, no caso ideal, o que é que nós queremos? Nós queremos que a curva fosse uma linha reta, obviamente, mas isso não é possível. Mas, sem dúvida alguma, queremos minimizar o impacto em que o fruto colhe. Então, às vezes, faz sentido eu, em vez de regar à noite, eu quero aplicar só uma rega 2 horas antes do pico em que o meu fruto encolhe. Porque na altura em que vai encolher, ele tem acesso à água. Pronto, então nós regamos preventivamente. O que é que isto faz na prática? Faz com que consigamos minimizar o decréscimo, o encolhimento do fruto, e conseguimos rapidamente aumentar o calibre do fruto. Isto é um exemplo prático do poder dos dados. Pronto, e as tomadas de decisões. Tenho aqui um exemplo, ainda com este sensor. Basicamente, um produtor com esta informação conseguiu reduzir a quantidade de água. Mas tenho aqui um exemplo prático que um produtor de maçã no Oeste conseguiu, depois de ter confiança na informação, de toda esta tecnologia, fazer com que, juntamente com um sensor do solo, que vos mostrei anteriormente, com este sensor, conseguiu fazer com que, no momento em que já atingiu o calibre, no caso dele, ele quer atingir o calibre, mas também quer atingir o Brix. Então fez com que 2 ou 3 semanas, com base no conhecimento e na experiência que ele tem, antes da colheita, conseguiu fazer com que, propositadamente, provocou o stress ao fruto, através da sonda, ou seja, fez com que a umidade chegasse a um nível laranja-vermelho, e com isso, todos os dias começou a medir o Brix. E o objetivo dele, ele sabia qual era o valor de Brix que queria atingir, e com isto fez com que, antes da região, de todos os produtores da região, conseguiu antecipar a colheita 2 semanas antes, em que lhe permitiu ter acesso à mão de obra, conseguiu vender a fruta numa altura em que não havia tanto, e teve um impacto brutal em que conseguiu aumentar, eu vou-vos mostrar aqui, acho que foi 12 mil euros, foi o impacto. O impacto em que isto pagou, está mais que pago a tecnologia num ano só. Isto são exemplos práticos que é fácil de entender como é que nós conseguimos transformar tecnologia em dinheiro. Isto é outro exemplo em que, muitas das vezes, viram os modelos que vos mostrei, imaginem quando a plataforma avisa, ok, existem condições para o aparecimento de uma doença ou uma praga. Ou então o próprio técnico ou o tomador de decisão diz, temos que fazer um tratamento. Nós conseguimos, com as condições do microclima da exploração, ajudar a tomar a decisão de que nos próximos 7 dias, conseguimos ver aqui, qual é a janela de oportunidade para aplicar uma pulverização por forma a que o meu produto, como é óbvio, não vá pelo vento. Então, conseguimos ver este gráfico em que a vermelho é não aconselhável de todo fazer uma pulverização das 9 às 2. Idealmente, tem as condições adequadas a partir das 5 da tarde. Pronto, isto faz com que ele preventivamente consiga tomar decisão e organizar-se. Ok, vou fazer o tratamento daqui a 1 semana ou 2 semanas e não correr o risco de fazer um tratamento numa altura em que o produto vai literalmente pelo ar. Outro resultado é a medição de trabalhos manuais. É muito fácil de perceber que conseguimos medir tempos de máquinas, mas às vezes é um grande desafio conseguir medir tempos de operações muito manuais, nomeadamente a colheita, a poda. Pronto, nós temos ferramentas que de uma forma muito prática conseguimos medir as horas alocadas por cada linha, por cada parcela, por cada operação, por cada trabalhador. De uma forma prática, eu, através do telemóvel ou do computador, consigo ter acesso a um relatório em que, do ponto de vista gráfico, consigo ver as horas ou os quilos colhidos por parcela, por cultura, por variedade. E isto, além disto, faz com que no próximo da campanha tenha o histórico com 2 cliques e consigo começar a identificar quais são os setores mais lucrativos ou não. Aqui temos uma partilha de resultados por clientes nossos,
Por exemplo, o primeiro vinha um produtor na zona do Douro, conseguiu evitar 2 tratamentos em que recebeu a típica informação por eles avisos regionais que havia condições para o aparecimento e ele teve a coragem de dizer assim, não vou fazer um tratamento. E tendo em conta o custo não só do produto, mas a utilização da máquina, a utilização do prestador de serviço e homem, ele conseguiu poupar 95.000 euros, neste caso em 505 hectares. Isto, o facto de evitar 2 tratamentos, isto são dados pelos nossos clientes. O produtor de maçã, foi aquele exemplo que eu dei, conseguiu antecipar a colheita, com isso ganhou, ele disse, sensivelmente 12.000 euros. Mirtilo, um produtor na zona de Santarém, com a eficiência da equipa nestas operações, em que, imaginem o que é andar num carro, num túnel, em que vocês sabem que o limite é 50. Obviamente, se eu não tiver bolsímetro, eu não tenho uma percepção se vou a 40, se vou a 60. Então eu jogo pelo seguro ou deixo-me estar e muitas das vezes, se calhar vou a 40 ou posso ir a 70, não tenho a noção. Outra coisa é quando eu tenho dados e informação, é fácil para mim adaptar-me. Então, só o facto de nós partilharmos com a equipa, quem está no terreno, em que eles conseguem perceber qual é a produtividade que estão a ter e eles próprios conseguem ter um espírito de equipa em que, já fizemos contas, consegue ter um impacto de aumento de 30% de produtividade. E já fizemos a experiência ao contrário. Para quem já mede toda esta informação, retiramos esta informação, a desorientação humana é de tal forma que a produtividade baixa claramente. Porque é fácil e todos os trabalhadores acabam por perder a noção e a referência e então não conseguimos atingir este nível de poupança, que neste caso conseguiu poupar em mão de obra, literalmente, 20.000 euros na operação da colheita e poda numa só campanha. Isto é outro exemplo de utilizadores nossos, neste caso é uma associação dos Açores, em que estão a utilizar a plataforma para poderem gerir todos os produtores de pequena dimensão, digitalizaram cada produtor e a partir da plataforma deles conseguiram ajudá-los na implementação das certificações, Global Gap, na emissão dos cadernos de campo, em que conseguiram eles próprios, neste caso em que o produtor não precisou de ter acesso ao Wise Crop, apesar de ser possível, os técnicos conseguiram, numa única plataforma, ter informação em que lhes facilitou a vida no dia-a-dia para gerir todos os produtores e esse é um dos nossos casos de sucesso com a Associação Terra Verde. Aqui temos um exemplo de um produtor que diria que não é um pequeno produtor, é um produtor já com uma determinada área, acho que mais de 500 hectares de olival, mas é um exemplo de que uma das funcionalidades que ele mais aprecia na plataforma é o facto de requisitar análises ao laboratório diretamente na plataforma. Pronto. Porque ao requisitar na plataforma e diz que a recolha foi nesta coordenada, nesta parcela, o laboratório recebe um código em que sabe que vai receber uma amostra da exploração. O laboratório, quando tem o resultado disponível e tem uma conta também o Wise Crop, faz com que depois o produtor receba a informação, é típico relatório PDF no e-mail, mas já fica centralizado na plataforma. Já está, o histórico do relatório está digitalizado. Pronto, e isso para ele, para quem gera uma área, isto é uma funcionalidade tão básica, tão simples, mas que muitas das vezes é um exemplo de como é que se pode aplicar a agricultura digital sem grande custo. Aqui temos um produtor na zona do norte, em que tem 2 explorações de kiwi, e ele conseguiu poupar 240 hectares, 240 euros por hectare, simplesmente com a alteração das regas e dos tempos de rega, recorrendo a sensores que vos mostrei. Por isso, o nosso lema é este, nós queremos cuidar de quem cuida de nós, por isso o nosso foco é literalmente capacitar e implementar tecnologia nas explorações, por isso partilho-vos este lema convosco e obrigado pela vossa atenção.